Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chego diante da Tua santa presença nesta noite de domingo, pedindo ao Senhor que desça com o Teu poder, com a Tua força, com a Tua misericórdia, meu Deus, que venha nos guiar, nos proteger, nos abençoar, iluminar de todos os males, de toda obra maligna, de todas as tentações, Senhor, porque Tu és o grandioso Deus, o Deus da minha vida, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em Ti eu confio, porque Tu és o grandioso Deus que nos dará vitórias, que estará sempre conosco, Deus, do hoje, do ontem e do amanhã, e que a Tua presença permanecerá sempre em nossas vidas, meu Deus, para nos guiar para bons caminhos, terras boas, para que nós tenhamos entendimento na Tua palavra, o que a Tua palavra quer nos dizer, para que essas pessoas, os pecadores, venham ao arrependimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor ouça a cada um deles, as intenções de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visite a cada servo do Senhor neste momento na tua casa. É isso que eu te peço, que eu te clamo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia, amém. Boa noite a todos que nos assistem através do YouTube, nos ouve através da nossa rádio. Meus queridos irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui pelo seguinte detalhe. Hoje nós temos a pregação de uma palavra. Na próxima semana, quarta-feira, nós vamos entrar colado com uma campanha que será anunciada na quarta-feira. Vocês irão saber qual será este propósito, que eu entrarei com tudo em jejum, em oração, para esta campanha deste povos que estão sem destino, para estes povos que estão na ilusão do mundo, para estes povos que estão vivendo a vida do mundo e não a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós somos pecadores, nós não somos santos, nós todo dia passamos pelo ato de pecar, mas o que vem a acontecer nós temos os nossos joelhos para clamar, pedir perdão a Deus. Eu sei que a luta é muito grande, eu sei que a tentação é grande, mas nós iremos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje cedo eu abri as redes sociais para responder a algumas pessoas nas redes sociais e acabei me debatendo com muitos vídeos, muitos vídeos a respeito de mentiras políticas e assim por diante. Meu Deus, meus irmãos, eu fiquei muito chateado com essa história, porque nós estamos vivendo em, pelo menos posso dizer, um país aqui e um estado, eu digo a região, o estado da Bahia, uma situação muito crítica, uma situação que aquelas pessoas que estão no poder, que eles estão querendo desafiar a Deus, que essas
pessoas estão querendo intrigas, brigas. E se eles estiverem pensando que o povo de Deus ele levará junto desta, ele está totalmente enganado, porque Deus não vai deixar. Eu já disse e volto a repetir: aquele que é de Deus, aquele que é do Espírito Santo, aquele que tem uma aliança, uma comunhão com Deus, ele está protegido. Que fazer alguma besteira, alguma coisa, algum ato de errado, quem pagará são eles mesmos. Então, foram porque nas redes sociais há muitas mentiras, mas essas pessoas que vieram a comentar, porque nós estamos no ano político, não mente que eu já tinha visto mais ou menos um pedacinho da história. Hoje eu acabei de ver o restante. Então, até prostituição, políticos estavam trazendo pessoas de fora, de outros países, para a prostituição na Bahia. E também envolvido no tráfico de droga de países lá fora. E sem falar com que o povo irá sofrer pelas consequências de mal administração. Cada ano, cada 4 anos entra um pior que o outro. Nós não sabemos quem tem a razão, quem está certo. Mas eu queria deixar essa mensagem clara para cada um de vocês. Essas pessoas que estão em um poder e estão achando que eles são dono do mundo, que tudo eles podem, eles irão pagar por um preço caríssimo, porque esse poder é uma coisa de momento, passageiro. E todas as pessoas que acolheram essas pessoas fazem parte da comissão dessas pessoas. Não é igual, é pior do que estas pessoas. Então, meus amigos e meus irmãos, eu acharia que eles, ou quem quer que seja, que pegasse o nosso estado, os outros estados, o país, para administrar politicamente, fizesse um trabalho honesto, assim como José fez naquele tempo, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu queria que eles respeitassem o povo. Eu queria que eles respeitassem a vontade do povo de viver, a vontade do povo de ter paz, tranquilidade. Mas pelo que eu estou vendo, verá muito desassossego, porque eles estão pensando em dinheiro e também estão pensando só neles, mas eles estão totalmente
errado, porque quem pagará por este preço caríssimo é eles, não somos nós. Será eles que vai pagar? Bem pago. Agora eu me contesto comigo mesmo, como que uma pessoa dessas venha a fazer esse ato sem pensar no próximo? Será que essa pessoa pensa que não existe Deus? Será que essa pessoa pensa que Ele é dono do mundo? Será que essa pessoa pensa que o dinheiro dele vai comprar salvação? Que não olha para esta humanidade? Já basta que nós estamos aqui reunidos na presença de Deus, clamando a Deus para este povo vir ao arrependimento, e eles criando mais dificuldade ainda para o demônio fazer a festa dele, que é isso que ele gosta. O demônio adora fazer uma coisa errada. Eu não estou falando de política, porque para mim não importa, não me interessa. Se não fosse um documento valioso que eu tinha a necessidade, eu já teria rasgado o meu. Mas é um documento que eu preciso. Então, e assim continua. Mas tudo tem um começo, tem um fim. Vamos passar para isso adiante, que essa história já me deixou enjoado hoje. Aí, o que venha acontecer se vocês não caem nesses laços que são mais de Satanás, viva a sua vida com a sua família, trabalhe no trabalho de competência, não fique atrás, não fique atrás de migalhas. Você não tem que se ajoelhar diante de ser humano nenhum aqui nesta terra, porque esse ser humano que você está se ajoelhando, implorando, pedindo por algo, é mais sujo do que o demônio, e muito sujo, mas ele vai prestar conta com Deus. Então, trabalhe honestamente, viva a sua vida com a sua família e ergue a tua cabeça, não baixe de forma nenhuma, porque nós temos um grandioso Deus, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que venceu na cruz por todos nós. Então, deixa eles fazer o que eles quiserem, deixa eles se sujarem, se lamearem cada vez mais, porque a gente fica revoltado com as coisas dessa que venha a acontecer. Não tem santo nenhum. Eu vejo pastores, por exemplo, que
exemplo, da Universal mesmo, tem muitos políticos lá dentro. O que eles estão fazendo lá dentro? Seguindo o exemplo de José, o lugar deles é dentro da igreja, não é lá não, é dentro da igreja. Todo quarto ano, essa igreja universal quer colocar 5, 10, 20 ou 30 deputados lá. Eu não sei qual o interesse que eles têm. Sei que, como o líder espiritual diz, quer pregar a palavra de Deus, quer ganhar almas. Você não vai ganhar almas sentado numa cadeira de um Senado. Você ganhará alma dentro da igreja, pregando palavras, porque não tem esse bom que vai entrar lá dentro e que vai conseguir resolver estes problemas, não tem nenhum desses que vão conseguir resolver. Mas aí eles já estão provando que eles já estão agindo de má fé. Lá em Jequié eu conheci um pastor que era vereador e candidatão a vereador. Meu Deus do céu. Chamaram ele e a concorrência na rádio. Um só faltou pegar no pescoço do outro. Olha o que Satanás faz. Então ele demonstrou que ele não é de Deus. Ele não tem nada de Deus. Porque são assim que nós identificamos as pessoas aqui na terra. Pelo menos nós, mas Deus não. Deus já sabe quem é dele e quem não é dele. Mas nós não. Nós conseguimos identificar através da caminhada desta pessoa. E a caminhada dela foi, infelizmente, foi de pessoas que nunca escutou a palavra de Deus e que não tem moral nenhuma para pregar a palavra de Deus. Pelo contrário, uma pessoa dessa tem que vir pedir perdão e se humilhar diante de Deus. Então, meus irmãos, quarta-feira nós vamos começar com esta campanha para resgatar as pessoas do mundo, para nós ganharmos a alma dessas pessoas, para nós trazermos estas pessoas para a igreja, para escutar o Evangelho, mas trazer de livre e espontânea vontade, e trazer aquelas pessoas que têm sede de justiça da palavra de Deus. Então nós entraremos em propósito. Eu estarei jejuando toda sexta-feira. Eu vou fazer o meu jejum toda sexta-feira, já por estas causas de pessoas que não conhecem o Evangelho, de pessoas que estão no Evangelho, mas só por estar, por fazer obrigação e assim por diante, para essas pessoas pegarem firme. Agora que cessou um pouco a chuva, podemos ir aos
os montes. Então, assim que nós formos aos montes orarmos, vocês ficarão sabendo. Se alguma pessoa tiver interesse de ir, vamos. Lembrando a vocês que a nossa caixinha de oração, ela não ficou abandonada e nem vai ficar, porque todas as pessoas que colocaram as suas intenções aqui, nós estamos orando por elas todos os dias e vamos embarcar estas pessoas junto do nosso propósito. Quem sabe que não é alguém que está ali dentro que vai surgir um novo céu do Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês estiverem com problemas, passando por situações difíceis, nos comunique que nós estaremos prontos para orar por vocês, para jejuar por vocês, e nós vamos lutar para nós vencer, porque perder a salvação, meus irmãos, é muito ruim. É muito triste ver um irmão no mau caminho, ver um irmão seguindo as coisas do mundo, seguindo os vícios. E nós temos mais do que missão, não só eu, como você que conhece o Evangelho, de pregar, de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, sem falar que esta pessoa, quando virar os caminhos do Senhor Jesus Cristo, ele passará por uma transformação e ele vai passar a orar por você, por ter tirado ele daquela vida. Nosso propósito aqui é servir a Deus, é pregar o Evangelho, é estar na presença de Deus, é seguir as coisas de Deus e não do mundo. Lembrando a todos que entram nas redes sociais para ouvir o que nós estamos falando, é o seguinte: nós estamos com os nossos planos e propósitos com Deus. Nós estamos com a nossa responsabilidade de fazendo o nosso papel, porque nós não amamos as coisas do mundo, nós amamos as coisas de Deus. Nossa mente está ligada às coisas de Deus. Então, quem ama as coisas do mundo e de Deus, é claro que ela só está amando as coisas do mundo. Elas estão perdendo tempo nas suas igrejas. Mas eu não vou deixar de viver, porque eu não vou fazer isso, que isso não me convém, ou isso, ou aquilo, ou aquilo. Meus irmãos, é o seguinte: cada um faça o que achar melhor. Nem o próprio Deus nos obriga a estar nos caminhos dele, a fazer a vontade dele. Então, siga a vida do jeito que vocês estão querendo. Muitos, e aqueles que falaram que quer seguir a Jesus, quer ter uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo, quer mudança em sua vida, é conosco mesmo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na meditação do texto sagrado hoje, porque esta mensagem nós buscamos lá em Apocalipse,
12, do 7 ao 9. Teve brigas no céu entre anjos e demônios. Então, vamos ver o que esse texto nos revela hoje para nós. Que revela a batalha cósmica entre o bem e o mal. Lá em Apocalipse 2, 7, 9, vamos entender a guerra celestial que envolve não apenas as forças espirituais, mas também o destino da humanidade. Esta passagem nos desafia a reconhecer a soberania de Deus e a derrota de Satanás, e a esperança que temos em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, a esperança que temos em Cristo Jesus é para aqueles que andam nos seus caminhos. Não vai pensar que você está nos vícios, na prostituição, nas coisas do mundo e dizer: Deus está comigo, o Senhor Jesus está comigo, que Ele não está. Não adianta eu dizer para você que está, porque a palavra dele diz que não está. Então, por isso que nós convidamos vocês para se entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E lá em Apocalipse 12 apresenta uma visão simbólica de uma guerra celestial antes deste versículo. João vê uma visão e descreve esta visão que ele viu. E o que foi que João viu? João viu uma mulher vestida de sol, que representa o povo de Deus, e um dragão vermelho que simboliza Satanás, e a mulher da luz. O dragão nós já sabemos que é Satanás. Esta mulher que dá a luz ao menino, está escrito que é Maria, que dá a luz ao menino Jesus Cristo. Porque Satanás não queria que Jesus viesse ao mundo para nos salvar. Ele queria que nós perdemos, que nós perdia a nossa alma, e ele tomaria conta aqui na terra e depois nos levaria para o inferno. Por isso que teve muita peleja no céu e por mais e mais motivos. Então esse dragão queria acabar com Maria, para que Jesus
da cruz. Então, o que vem acontecer? A mulher que dá à luz um menino que é o Messias chamado de Jesus Cristo, cuja a vitória descandeia a expulsão do dragão do céu. Lá no versículo 7 a 9, ocorreu a batalha na dimensão espiritual, na qual Miguel e o arcanjo, que eram os anjos, libera os anjos de Deus contra Satanás e os seus anjos também, porque no céu teve peleja, teve brigas entre anjos e demônios, anjos que pertenciam a Deus e anjos que se revoltaram, que foram, olha para você ver, e anjos que o demônio enganou para ficar do lado dele. Então por isso que muitos anjos ficaram do lado de Satanás, porque caíram nos enganos de Satanás. E aí ficou aqueles anjos de Deus de um lado e os anjos de Satanás do outro lado. Então, os anjos, essa batalha resulta na expulsão de Satanás do céu, juntamente com os anjos dele, que ele conseguiu enganar, pois marcado a derrota definitiva do inimigo e reafirmação do triunfo da vitória de Deus. Nesta batalha resultou a que Deus, que os anjos de Deus expulsaram eles do céu e jogaram aqui na terra. Então, lá no versículo 7, e houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos. De um lado estava Miguel com seus anjos, e do outro lado estava Satanás e os seus anjos. Um deles era Lúcifer, anjo de luz. Então, teve essa peleja no céu, teve essa briga no céu. E aí os anjos de Deus venceram e expulsaram eles do céu para a terra. Deus não aceitou eles lá de forma nenhuma. Sua liderança simboliza a força de Deus contra as forças do mal. Lá em Judas 1:19 fala de Miguel lutando contra o diabo como o arcanjo líder. No 8, versículo 8, e não se achou mais lugar para eles no céu, que era a serpente, juntamente com os seus anjos, que eles conseguiram enganar. E aqui
vemos a derrota definitiva de Satanás, que não conseguiram mais manter espaço na presença de Deus, que a sua incapacidade de habitar o céu significa que o poder foi restringido e a sua influência limitada ao mundo terreno. Lá em Isaías 14, do 12 ao 15, descreve que a queda de Lúcifer, que era um anjo de luz, que é semelhante a Satanás por orgulho e rebelião. Para você ver quem é a serpente, Satanás, e Lúcifer, o diabo. Mas só esses dois? Não. Também tem os anjos que eles conseguiram derrotar, a enganar, desculpa. Eles que conseguiram a enganar. E foi precipitado o grande dragão, e a antiga serpente se chamava Diabo e Satanás, a qual enganava todo mundo, que foi precipitado na terra, e os anjos foram lançados com ele. Lançou a serpente, o anjo de luz Lúcifer, e o restante dos anjos que Satanás conseguiu enganar. Este é um momento culminante. Satanás também é chamado da antiga serpente, lá em Gênesis 3. O diabo e Satanás é expulso do céu. Sua expulsão marca a vitória definitiva de Deus e derrota do inimigo, que agora atua na terra, enganando e tentando aos seres humanos, a mim, a você, a qualquer aqui nessa terra. Lá em João 8:44, onde Jesus chama Satanás o pai da mentira. Lá em Efésios 6:12 fala sobre a luta contra as forças espirituais do mal. Assim como Miguel venceu Satanás no céu, sabemos que Jesus já triunfou na cruz e na ressurreição. Então nossa esperança não está nas nossas forças próprias, mas na sabedoria em Deus. Embora Satanás tenha sido expulso do céu, ele atua na terra tentando a enganar. Nosso combate espiritual, que requer oração, vigilância e fé. Lá em Efésios 6, 11, 12. Meus queridos irmãos, veja bem o que aconteceu, está acontecendo hoje. Por isso que eu digo para nós, a palavra de Deus diz para nós orar e vigiar. Quem é Satanás? A serpente. Lúcifer era o anjo de luz, e os anjos que a serpente enganou.
peleja dos anjos querendo expulsar a serpente e os anjos juntamente com ele. Nós veremos na próxima reunião lá sobre Lúcifer querendo tomar o trono de Deus. Então, hoje eles estão soltos aqui no mundo, enganando a mim, a você, a qualquer um. Porque se o demônio fosse uma coisa gerada aqui nesta terra, nós não tínhamos medo nenhum. Por quê? Porque eles não saberiam de nada lá do céu, eles não saberiam de nada das coisas de Deus. Mas ele é enganador, ele vem de todas as formas tentando enganar. Por isso que muitas igrejas dizem: nós trabalhamos com a revelação da palavra, a palavra nos revelou isso. Não, quem revelou isso para você foi Satanás, que conhece ao céu e foi expulso do céu. Então, nós temos que ter bastante atenção nesses enganadores que estão querendo nos enganar, para que nós confiamos no demônio e passe a desacreditar em Deus. Por isso que nós temos que estar na palavra, por isso que nós temos que ter um novo nascimento para ter o Espírito Santo, para nós não sermos passados para trás. Porque esse diabo que hoje está na terra, tentando todos nós uma batalha espiritual dia a dia, ele está conseguindo levar muitas pessoas juntamente com ele. Por exemplo, essas pessoas que morreram sem aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e o Salvador. Muitos que estão aqui na terra, eles ainda há tempo de ter um recomeço, ter uma reconstrução, viver de novo com Cristo, vir para o Senhor Jesus Cristo. Porque o demônio, ele é tentador, ele é insistente e ele conhece tudo lá do céu. Então ele chega querendo, ele chega bonzinho, mansinho, para enganar, e muitos cairão nos laços dele, porque no inferno há fogo e enxofre, e eles não querem ir para o inferno sozinhos, eles querem levar a humanidade com eles. Mas nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, para que o povo venha a enxergar, para que o povo venha a ter o Espírito Santo para andar em direção ao nosso grandioso Deus Todo-Poderoso. Como a palavra diz, olha, para vocês terem uma ideia, o demônio, ele é tão tentador que ele levou Jesus para o deserto, e Jesus já tinha 40 dias e 40 noites jejuando com fome. Ele falou: esse é o momento certo para mim tentar ele, e não conseguiu. Quando Jesus estava quase morto na cruz, ele usou um ladrão do lado para dizer para o Senhor Jesus Cristo: tu não és o Filho de Deus? Saia dessa cruz, levanta e sai, para ver se Jesus fazeria isso. Mas Jesus sabia do propósito
salvação, porque o peso da cruz que ele carregou, o que ele fez, a morte dele, foi para que eu nem você hoje não estamos mais passando por este sofrimento, por nós não ter que enfrentar a dor que ele enfrentou. Que Deus teve piedade de nós e enviou o teu Filho amado aqui na terra para nos salvar, para nos dar a salvação, melhor dizendo, porque nós temos que buscar. A salvação é individual, cada um tem que pegar a sua. Se morrer sem a salvação de alma, não tem mais salvação. Então, por isso que eu digo, arrependa enquanto há tempo, arrependa enquanto tem vida. Venham os caminhos do Senhor Jesus Cristo, que você não irá se arrepender. Então, Jesus pagou pelo preço caríssimo na cruz para nos salvar. Nós somos vitoriosos, nós não somos derrotados, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu por nós. Ele sofreu no nosso lugar. E enquanto a Satanás, ele está por aí tentando enganar um outro. Por isso que nós vemos no mundo tanta coisas de horrores, de horrores e horrores, que é o Satanás inventando modas e mais modas, e muitas pessoas caindo. Parece que as pessoas já estão cegas, parece que as pessoas não enxergam mais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, pelo amor do nosso Deus poderoso, temos que fazer essas pessoas vir ao arrependimento, enxergar o Evangelho, enxergar a palavra de Deus, para não morrer sem ganhar a salvação, porque o nosso propósito aqui é herdar o reino do céu, é ganhar almas, é levar o próximo conosco para o lugar que Deus tem guardado para nós, não para nós cairmos na lábia de Satanás, do enganador, do tentador, que ele vai trabalhar até o último dia de nossas vidas para enganar a nós. E lembrando mais uma vez a vocês que eles vieram do céu, então eles sabem de tudo, então eles vêm de várias formas tentando enganar. Por isso que eu digo e repito, tem pessoas que dizem que conversam com o morto, tem pessoas que dizem que viu uma coisa, que viu outra. Isso é história para depois dormir. Vocês não vão acreditar nisso, porque isso não existe. Possa ser que é uma obra de Satanás. Se você viu uma pessoa que já morreu, se você está conversando com o morto, se você viu uma visão, trate de cuidar da sua mente, das suas coisas espirituais, porque Satanás está tomando conta de você. Amarra essa pessoa, que essa pessoa não está com Deus, porque quem está com Deus, ele não é enganado pela serpente, ele não é enganado por Lúcifer, ele não é enganado pelo Satanás, que são eles aqui nessa terra, juntamente com os anjos que eles conseguiram enganar, e Deus o expulsou, todos eles do céu, que foi essa peleja do céu, esta briga da serpente, juntamente com Satanás. E ele é tão maldoso, e ele é tão ruim, que ele queria
estavam sofrendo aqui no mundo. Tem muitas pessoas que andam sofrendo no mundo, mas andam sofrendo por que motivo? Porque eles querem sofrer, porque eles escolhem o mundo, eles escolhem as coisas ruins do mundo. Faça o teste, venha para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Comece a fazer as coisas retas perante os olhos do Senhor. Comece a se humilhar diante dos pés do Senhor. Arrependa dos seus pecados. Venha para o Evangelho para você ver se as coisas não mudam. Se você não tem uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo, uma vida abençoada, uma vida consagrada, porque a porta que Deus abre, homem nenhum, nem ninguém se fecha. Porque todas as obras de Deus, elas são perfeitas. Outra coisa, eu vejo pessoas dizendo: eu estou com esse carrinho velho aqui, foi Deus que me deu. Mentira, quem te deu foi o demônio. Porque o demônio é que gosta de coisas ruins, coisas sujas, coisas velhas. É o demônio que deu. Deus, quando Ele tiver um propósito de te dar um carro, Ele te dá um carro bom, que não faz vergonha. Você já percebeu que todas as coisas que Deus consagra na sua vida são coisas edificadas, são coisas bonitas, são coisas que não se acabam de forma nenhuma. Essas são as coisas de Deus. Agora essas coisinhas aí que fica carro velho, casa sem porta, sem telhado, foi Deus que me deu. Não, Deus não dá isso para ninguém não. Deus dá coisas boas, não coisas ruins para seus filhos não. Porque nós não vivemos de migalhas. Nós somos ricos de espírito. Nós não estamos vivendo as coisas do mundo. Nossa mente está ligada aos céus, às coisas de Deus. Então por isso que a nossa luta espiritual é forte. E nós temos que ter um novo nascimento. Temos que ter o Espírito Santo para nós vencermos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a vitória celestial nos incentiva a permanecer firme na fé, sabendo que o mal foi vencido, mas ainda há batalhas diárias aqui na terra, que todos os dias nós passamos pelo pecado, todo dia nós somos tentados e assim por diante, mas nós temos que ser forte, mais forte, para nós vencermos estas batalhas espirituais, porque Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, e nós somos um vencedor em Cristo Jesus. Para nós não interessa poder, não interessa riqueza, o que vale é a palavra de Deus em nossa vida se manifestando. O que vale é nós termos a nova e a aliança com o nosso querido Deus, nosso Pai, todo poderoso, digno de toda honra e glória e misericórdia. Lá em Apocalipse, Miguel é mencionado em Daniel 10:13 e em Judas 10, de 1 a 9. Sempre como guerreiro de Deus, desde o Antigo Testamento, o dragão, a serpente, que é Satanás. O dragão representa Satanás, uma criatura que pode
uma criatura de poder, de maldade. Ele não tem nada de bom para nos oferecer, só tem coisas ruins. Então, por isso que ele anda lutando para ganhar, para que nós caímos nos laços dele, mas nós não iremos cair. Ainda hoje somos convidados a lutar contra a força do mal e tendo a certeza que Cristo já venceu. Cristo venceu na cruz, porque ele venceu para nós não pagarmos pelo preço alto. Ele já pagou, que Deus o enviou pelo amor à humanidade. Então, muita gente fala assim: o Senhor Jesus Cristo já pagou um preço caríssimo na cruz por nós, por isso nós já estamos salvos. Eu vou fundar na cachaça, eu vou fundar nas drogas, eu vou bater na mulher, eu vou desejar mal ao próximo. Aí é que você se engana, por como eu disse, a salvação é individual. Hoje é nós que temos que estar lutando para a nossa salvação, porque assim que nós fecharmos o olho e abrirmos, nós cairemos no reino do céu. Então, o vice-versa, o fim está próximo. O Senhor Jesus Cristo está voltando para pegar os seus e deixar os outros que é do mundo. Então nós estamos preparando caminhos para essas pessoas, para na hora do dia, para no dia do arrebatamento, essas pessoas estejam preparadas para receber o Senhor Jesus Cristo e herdar o reino do céu. Então nós temos que lutar. Tem muitas pessoas que estão totalmente enganadas sobre o Evangelho. Não é por aí não, meu irmão. Apocalipse 12, do 7 ao 9 nos revela uma verdade fundamental. A vitória de Deus sobre o mal já foi conquistada no céu, através do Senhor Jesus Cristo. E essa vitória é grandiosa. E essa vitória é garantida para todos aqueles que nele confia. Satanás foi expulso do céu, mas continua atuando na terra, tentando enganar e destruir. É só o que ele sabe fazer: enganar a pessoa e destruir a pessoa, destruir de todas as formas, com doenças malignas, fazendo a pessoa trair, perder a sua família, com morte e muitas coisas assim por diante. Nós iremos chegar lá. Que essa mensagem fortaleça nossa fé, nos encoraje a resistir às tentações e lembrar que o triunfo final pertence ao Senhor. Assim como Miguel e os anjos venceram a batalha celestial, também nós, com o poder de Deus, venceremos todas essas batalhas na nossa vida. Que Deus nos conceda a graça e permaneça fiel, confiado na soberania dele, até o dia que toda a maldade será definitivamente derrotada e que nós vencemos a guerra contra o mal. Meus irmãos, o que vai acontecer lá no céu, quando teve esta peleja, esta guerra de anjos com anjos e essa serpente, Deus venceu, expulsou eles do céu para essa terra.
Hoje Ele está na terra tentando a mim, a você, a você, a você. Então, Deus está dizendo para nós que Ele garante a nossa vitória. Mas como Ele vai garantir nós fazendo coisa errada? Não. Nós temos que ter um novo nascimento. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor Deus. Pelo amor de Deus, não fique interpretando as coisas erradas. Como muitos andam dizendo por aí, eu volto a repetir: ah, mas Jesus já pagou pelo preço caro. Nós vamos curtir, zoar, que nós estamos salvos. Não é assim. Nós temos que conquistar a nossa salvação. Então Ele fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Porque nesta luta diária Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, para que nós sejamos um vencedor, para que nós vencemos este mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, Ele é grandioso em nos perdoar, mas nós não adiantamos ficar de braços cruzados, porque nós temos que partir para cima deste problema. Nós temos que partir para cima, para nós vencermos, porque se nós deixarmos o demônio fazer o que ele quiser da nossa vida, de famílias, destruindo famílias, com doenças malignas, tentando, bagunçando a vida de todas as pessoas. Não permita isso na sua vida, porque como Ele diz na própria palavra, o Senhor Jesus Cristo venceu por todos nós. Não devemos pagar um preço caríssimo. Então, qual é o segredo? O segredo é nós estarmos com Deus, nós viver uma vida tranquila com Deus, em mandamentos com Deus, para herdarmos o reino do céu. Porque nós não somos bestas de nós perdermos a nossa salvação. Nós queremos estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, para a nossa morada ser garantida, que é no reino do céu. Não ficar por aí em sofrimento junto com eles lá no inferno. Então vamos lutar, meus irmãos. Vocês que têm o conhecimento da palavra, vocês que têm a palavra, chame, convide para o Evangelho, leia mensagens bíblicas, explique sobre o Evangelho para essas pessoas que às vezes estão mal informadas. Então, tente, lute, faça a sua parte, porque nós temos que fazer a nossa parte aqui nesta terra, que é, nós somos ganhadores de alma, e nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo, porque nós não podemos deixar que o demônio leve esta humanidade junto com ele para o inferno. Então, meus irmãos, que a paz de Cristo reine em cada um de vocês, que a paz de Cristo esteja com todos vocês, para que vocês tenham uma ótima semana, e nós encontraremos na quarta-feira. Na quarta-feira nós temos propósito, querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos diante da Tua presença, Pai, para agradecer por mais uma noite na Tua santa presença, uma noite com o Senhor, na presença do Senhor, por essas pessoas terem nos escutado, terem nos ouvido, para que o Senhor consagre a vida de cada um deles, abrindo a inteligência dessas pessoas, para que tome a sua decisão, para que venha ao arrependimento, para que deixe essas vidas